Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria da nossa frente de genética. Nos últimos slides, só para a gente recapitular, eu falei um pouquinho a respeito de mutações. A gente terminou a parte de genética molecular, que é aquela parte que a gente estuda como funcionam as estruturas dos genes, como é formado um gene, como são formados os nucleotídeos, a estrutura do DNA, como o DNA se duplica e do que é composto. A gente viu a parte molecular mesmo, a parte da estrutura da molécula do DNA. A partir de agora, a gente começa uma coisa nova. A gente precisa ter toda aquela bagagem de biologia molecular, de genética molecular que a gente já viu, para a gente conseguir entender esse cara aqui, tá? Esse aqui é o famoso Mendel, Gregor Mendel. Para vocês conseguirem compreender essa parte da matéria, vocês vão ter que lembrar de algumas coisinhas que a gente viu lá e aplicar elas aqui. Algumas coisas vão ser novas, portanto, vamos, sem delongas, começar. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre Mendel, tá? Quem que é Mendel? Mendel, ele foi um padre austríaco, ele é praticamente o pai da genética moderna. Como que ele conseguiu tal feito? Ele vivia num monastério isolado e, bom, vocês devem já ter visto em história, ficou um pouco torto as setinhas, mas enfim, vocês já devem ter visto em história que o setor eclesiástico, de certa forma, da igreja sempre foi muito ligado com universidades, né? A maioria das universidades foram fundadas aí por instituições católicas. Então, Mendel vem dessa tradição de padres, monges, que tinham aí um pezinho na ciência. Qual foi o objetivo de estudo do Mendel? Mendel utilizou em seus estudos uma ervilha, que não é a mesma ervilha que a gente come, não necessariamente, é a ervilha de cheiro, tá? Que é essa plantinha que eu coloquei aqui do lado. Por que ele utilizou ela? Ele não sabia também que ela tinha propriedades genéticas tão fáceis de estudar. Foi graças a essa planta que o Mendel conseguiu criar uma base bem sólida, diga-se de passagem, de toda a teoria genética moderna. Por quê? Ele descobriu que algumas características, quando você cruzava uma plantinha com a outra, algumas características físicas mesmo, algumas que a gente vai ver aqui, por exemplo, a cor da planta, o formato das sementes, o formato e cor das flores. Ele viu que essas estruturas, né, essas características, que tem a ver com a expressão de um gene que a gente já viu nas aulas passadas. Lembra que a expressão de um gene ela vai ser sempre uma característica física, às vezes que a gente consegue ver, nem sempre, mas às vezes ela pode ser uma característica que a gente consegue observar, que ela produz uma proteína e essa proteína vai alterar alguma coisa no organismo. Então, ele viu que essas características físicas mesmo, essas expressões físicas do organismo que ele estudava, no caso a ervilha, eram facilmente manipuláveis quando você fazia a mistura certa entre os vegetais. Como assim? Ele percebeu, eu vou mostrar um pouquinho melhor nesse slide aqui, depois eu volto naquele. Ele percebeu o quê? Se você pegasse ervilhas amarelas e cruzasse com ervilhas verdes, como assim ervilhas amarelas e ervilhas verdes? Ele viu que tinha duas variedades de ervilha, tá? Dessa ervilha de cheiro. Mais uma vez, por que ele usou esse tipo de ervilha para fazer os seus experimentos? Porque era uma planta super rápida de florescer, de germinar, e não ocupava muito espaço, então ele conseguia cultivar centenas dela na estufinha que ele tinha atrás do monastério, e aí ele conseguiu estudar isso, tá? Graças a essas características desses vegetais, além de ter características marcantes que são condicionadas por um par de genes só, que eu vou explicar um pouco melhor agora. O que ele percebeu? Que se você cruzasse ervilhas amarelas com ervilhas verdes, que eram ervilhas que ele tinha lá, ele tinha algumas que eram amarelas, algumas que eram verdes, se ele pegasse aquelas
que eram amarelas e pegasse uma que era verde, não aleatoriamente, tá? Vocês vão ver um pouquinho depois por que não aleatoriamente, mas quando ele pegava uma ervilha amarela, que todos os descendentes dela foram amarelas, sempre amarelas, e ele pegava uma ervilha verde, e todos os descendentes dessa ervilha verde eram sempre verdes, ele pegou esses dois exemplos, que ele tinha uma certa pureza na linhagem, que era sempre da mesma cor, e cruzou. Ou seja, é uma planta fácil de cruzar também. Você vai lá, pega o pólen de uma planta, né, de uma flor de uma planta, coloca na parte feminina de outra planta. São plantas hermafroditas, então você consegue fazer um cruzamento bastante, até mesmo ela com ela mesma, se você quiser. O que ele percebeu? Que quando você cruzava ervilhas amarelas e ervilhas verdes, ele chamou isso, aqui vocês podem ver que tem um pezinho aqui, de geração parental, ou seja, os pais que ele utilizou para fazer o cruzamento. Ele percebeu que surgia na geração F1. O que é geração F1? São conceitos que eu já vou fazendo vocês perceberem a importância disso. A geração F1 e depois a F2 seriam os primeiros filhos da geração parental. A F2, que eu vou explicar aqui depois, seriam os netos dessa geração parental. Você pode colocar F3, F4 e continuar, dependendo de quantos cruzamentos você fizer. Tá, mas o que ele percebeu? Que quando você cruzava na geração parental 100% ervilhas amarelas com 100% de ervilhas verdes, todas as ervilhas da geração F1 eram amarelas. Ou seja, sumia a característica verde. Isso deixou ele muito curioso, na verdade. Ele intrigou tanto ele que ele continuou em suas pesquisas praticamente graças a isso. Quando ele percebeu que isso não só acontecia para esse tipo de característica, não só para a cor. Algumas outras características da ervilha também aconteciam isso. Mas, de grosso modo, o que ele chamou? Ele chamou as ervilhas amarelas, tá, de dominante e ervilhas verdes de recessivo. Então, uma característica que sumia quando cruzava com outra, sumia, entre aspas, na geração F1, ele chamou elas de dominante e recessiva, tá? Porque essa característica dominava sobre a outra, se expressando no lugar dela. Acho que todo mundo consegue entender isso. O que ele continuou? Ele não parou por aí. Ele pegou 100% dessas ervilhas, né? Desculpa, alguns indivíduos dessas ervilhas 100% amarelas, fez um cruzamento, um autocruzamento. Ele pegou a planta e fecundou ela mesma. Isso é muito fácil de fazer, porque a planta geralmente possui a parte feminina e masculina. Vocês já devem ter visto isso em botânica. O androceu e o gineceu, às vezes na mesma flor, quando for uma planta que tem os dois sexos na mesma flor. No caso da ervilha, ela é desse jeito, então ele cruzou os próprios organismos entre si, da geração F1, que eram tão amarelas quanto as ervilhas amarelas da geração parental, e percebeu uma outra coisa mais estranha ainda, que 75% das ervilhas que surgiam dessa geração F2, a partir do autocruzamento dessas ervilhas amarelas, 75% eram ervilhas amarelas, e 25% eram ervilhas verdes, ou seja, a característica verde que estava lá na geração parental voltou aqui. Isso deixou ele assim, como isso acontece? Ele percebeu que essa característica verde ela ficou mascarada, escondida nessas ervilhas amarelas da geração F1. Por que isso? Por que isso foi um salto tão grande para o entendimento da genética e da hereditariedade dos seres vivos? Antes, a gente tinha o que a gente chama de teoria da mistura. O que é essa teoria da mistura? As pessoas, era de senso comum acreditar que quando você cruzava um indivíduo alto, por exemplo, com um indivíduo muito baixo, sempre ia nascer um intermediário. Sempre. Tipo, um indivíduo de 1,90 m e um de 1,5 m ia nascer alguém de 1,70 m, por exemplo, que era mais ou menos meio termo. Todos os seres vivos eram uma mistura exata dos indivíduos parentais. Isso prova que não. Se você tem ervilhas 100% amarelas em uma geração anterior que era diferente, né? Você, segundo a teoria da mistura, era para sair ervilhas entre um verdinho e um amarelinho, ali, uma misturinha dos dois, e não era isso que acontecia. Então, com isso, ele criou a famosa primeira lei de Mendel. O que diz essa primeira lei de Mendel? Eu coloquei o enunciado dela aqui, porque ela é de extrema importância para a gente entender como funciona. O que o Mendel disse? Ele disse que essas características, tá? A cor, o tipo de flor, que a gente vai ver depois,
elas são determinadas por um par de fatores. Aqui eu coloquei genes, mas ele chamou de fator. Lembra que a gente está falando de uma coisa nos anos 1700. Não existia genética ainda. Esse cara que começou tudo. Então ele chamou isso de fator. Não tinha um nome, ele chamou de fator. Então ele falou que as características são determinadas por um par de genes que se separam na formação dos gametas. Está um pouco confuso? Pode estar, mas eu vou fazer com que isso fique mais claro um pouco depois. Vamos continuar daqui. Deu para entender isso aqui que aconteceu? Isso aqui foi o exemplo do cruzamento mais clássico que a gente tem com o Mendel e das plantas que o Mendel estudou. O Mendel, como eu disse para vocês, ele observou isso em várias outras características. Então não era só a ervilha amarela da ervilha verde, por exemplo, que aqui no caso é o segundo. Ele percebeu que as ervilhas lisas e as rugosas, quando você fazia aquele mesmo cruzamento, também ficavam 100% lisas. Na F2, na F1 e na F2 aparecia rugosa de novo, mesmo para cor, o mesmo para formato da vagem, tanto lisa quanto rugosa, mesmo para a cor da vagem, a posição da flor e a altura do pé, o tamanho do pé de ervilha. Ele percebeu tudo isso, ele elencou todas essas características, ele classificou elas em quais eram dominantes e quais eram recessivas. Então, como que ele chamou isso? Ele chamou de dominante aquela característica, só relembrando, aquela característica que se dominava sobre a característica recessiva. Quando você cruzava com a recessiva, ela surgia na geração F1. Então, acho que estamos entendidos até aqui, certo? Então, a gente já entra num conceito que a gente chama de genes alelos. Lembra que eu falei lá na primeira lei de Mendel que as características são determinadas por um par de genes ou de fatores que se separam na formação dos gametas? O que significa isso? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Isso aqui é uma célula, tá? Uma esquematização de uma célula, e a gente tem duas moléculas de DNA, tá? Vocês conseguem ver aqui, vocês já devem ter visto isso em mitose e meiose, em núcleo, né, de características celulares, a gente tem lá os cromossominhos, que são estruturas presentes durante o processo de mitose e meiose da divisão celular. O que acontece? A gente sabe que existem cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Pares de cromossomos idênticos, tá? Que eles são exatamente uma cópia do outro, em termos estruturais. O que vai mudar entre eles? A disposição de alguns genes. Então, o Mendel falou que as características, no caso da ervilha, tá? Não vamos confundir, não estou falando de qualquer característica, por exemplo, na gente. Algumas são assim, funcionam desse jeito, outras não, que a gente vai ver com o decorrer da matéria. Mas o que ele descobriu? Que esses fatores, tá? Ele não sabia que ficavam nos cromossomos, no material genético, hoje a gente sabe. Mas para cada gene você ia ter uma cópia, tá? E outra cópia, sempre aos pares. Então qualquer característica, por exemplo, os genes que determinavam, por exemplo, a cor da ervilha, eram 2. Ele percebeu isso também. E a cor da ervilha, a rugosidade dela, o tamanho dela, a cor da flor, tudo ele percebeu que eram 2 fatores. Mas por que eles se separam na formação dos gametas? Vocês vão lembrar que na meiose você duplica o material genético, lembra? Então os seus cromossomos são duplicados, então você cria uma cópia extra desse, uma cópia extra desse, certo? E depois eles são separados, né? Os cromossomos são separados e depois você tem a separação das cromátides pelo centrômero lá na meiose. Enfim, não precisamos se preocupar tanto com isso. Mas basta saber que você produziu gametas com genes A e gametas com gene B. Tá? Claro, vai ter outros milhões de genes aqui inseridos aqui no meio, mas geralmente no exercício eles só vão deixar em evidência aquele gene que você quer estudar para a característica, que você está usando no exercício. Então, por exemplo, eu tenho um gene A e um gene B aqui, que eles são genes homólogos, ou seja, eles são os mesmos, eles ocupam o mesmo espaço, a gente chama isso de locus ou loci, em um cromossomo para o outro, é o mesmo espacinho. Então, o que acontece? Quando você vai produzir gametas, os gametas, no caso da gente e de algumas plantas, né, no caso, ele errou um pouquinho algumas coisas em relação aos gametas das plantas, mas esse é detalhe. O que ele percebeu? Ele percebeu que ia um fator para cada uma. Como que a gente, anos depois, explica isso? Pela meiose. A meiose, ela produz o quê? É uma divisão celular que produz duas células que tem metade, na verdade, 4 células que tem metade do material genético da célula original. Lembra que essa célula duplica o material genético, então vai um par de bracinhos desse aqui para cada célula. Então,
Essas células que surgem aqui, elas vão ter metade do material genético dessa aqui, né, e consequentemente dessa aqui. O que significa? Que uma cópia de cada gene vai para as células gaméticas, aleatoriamente. Então, aleatoriamente, um gameta ele pode ter um Azinho e ele pode ter um Azão, dependendo de como for. Então, quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, por exemplo, ou ele pode estar carregando o A, aqui no caso, ou o Azão, né, o A maiúsculo, ou o Azinho minúsculo. É aleatório isso. Então, isso que são os fatores que ele diz que separam na formação dos gametas, são os genes. Na hora da meiose, quando esses gametas são formados, eles se separam e aí você tem uma aleatoriedade em qual vai fecundar o óvulo, né? No caso do espermatozoide, o óvulo. No caso lá das ervilhas, não é isso, né? Lá tem toda aquela parte de reprodução vegetal, de grão de pólen, que é um pouco diferente, mas funciona na teoria parecida. Entendendo isso, a gente precisa entender alguns outros conceitos que surgem a partir dessa genética mendeliana. A gente tem o conceito que a gente chama de genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo, na verdade, é o oposto de fenótipo. Então, o genótipo é a constituição genética de um indivíduo para uma característica. Como assim a constituição genética? Então, é quando eu olho para os genes dele, se eu vejo lá azão, azinho, 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 azão, azão, igual eu fiz aqui estava aqui mostrando nesse slide, isso é o genótipo. Quando eu olho os genezinhos que eu tenho ali, tá? Isso é o genótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é a característica que a gente vê. Então, quando ele olhou ervilhas verdes, ervilhas amarelas, isso é o fenótipo. Ele independe do genótipo. A gente vai ver que às vezes o genótipo vai influenciar nesse fenótipo, mas nem sempre. Então, é a característica que a gente vê, exibida ali para a gente, e ele geralmente é o resultado de uma interação dos genes com o ambiente. No caso das ervilhas não tinha tanto fator ambiental, mas a gente vai ver mais para frente que vai ter aí um fator ambiental muito grande nisso. O gene dominante e o gene recessivo são outras características que eu já falei para vocês. O gene dominante é aquele gene que sempre se expressa em dose única, e o gene recessivo é o que necessita de 2 alelos para se expressar. Talvez esteja confuso um pouco aqui, mas vai ficar mais claro quando a gente vai explicando para vocês o cruzamento molde aqui. Então, como funciona aquilo? Aqui você tem, por exemplo, exemplos de fecundação. Então, você tem aqui, por exemplo, gametas Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, o que são esses Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho? Então, são genes. A gente coloca desse jeito aqui. O que acontece? Quando você tem 2 gametas Vzão, Vzão se fecundando, o genótipo daquele organismo vai ser Vzão, Vzão. Vocês concordam comigo? Vem um V desse lado e um V desse. Um V mandado por uma planta e outro V mandado por outra planta. A planta pai, planta mãe, entre aspas, né? Porque planta é hermafrodita, nesse caso, não vai ter isso. Mas pensa que, sei lá, uma característica humana. Uma veio do óvulo, outra do espermatozoide. O filho ele vai ter a interação entre as duas. Quando ele produzir gametas, ele vai produzir um gameta aleatório, produzindo uma das duas. O mesmo vale se ele tiver as características recessivas, né? Lembrando, as características recessivas vão ser sempre representadas como minúsculo e a dominante como maiúsculo. Isso vocês já não perceberam pelos slides, mas sempre vai acontecer. O que acontece? Quando você tem um indivíduo que o pai ou a mãe é Vzão e o outro é Vzinho, o indivíduo ele vai ser heterozigoto. O que significa isso? Significa que para falar que o indivíduo é heterozigoto ou homozigoto, varia de acordo com a característica. No caso aqui, ele é heterozigoto para essa característica, ou seja, os 2 genes são diferentes, tem um Vzão e um Vzinho. Aqui eles são homozigotos. O que significa isso? Significa que eles são genes iguais. Aqui são os 2 dominantes, aqui são os 2 recessivos. Todo mundo entende isso? O que a gente pode entender a partir dessa relação? Que todos os gametas que esse aqui produzir sempre vai ter um Vzão, porque ele sempre ou vai mandar esse Vzão ou vai mandar esse Vzão. Aqui também, o gameta sempre vai ter um Vzinho, ou ele vai mandar esse Vzinho ou esse Vzinho. E aqui? Aqui os genes são diferentes. Ele pode, em um gameta, mandar um Vzinho, e em outro gameta, mandar um Vzão, é aleatório. Então, lembrando, a gente vai chamar de homozigoto quando os 2 alelos para essa mesma característica forem iguais, e heterozigoto quando eles forem diferentes. Então, aqui eu já tenho um exemplo de cruzamento para ver se eu consigo fazer vocês entenderem melhor aquilo. Eu voltei
lá naquelas ervilhas que eu coloquei para vocês, naquele primeiro exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo desenhadinho, para ficar mais fácil de entender, para vocês entenderem de onde surgiu aquela proporção. O que é isso aqui? Isso aqui, vocês vão fazer muito ainda, tá? Só que é um quadro de cruzamento, ou chamado de diagrama de Punnett. O que a gente faz aqui? Aqui a gente consegue calcular as estatísticas das características mendelianas que a gente estudou. Por exemplo, eu coloquei aqui aquela geração parental. Lembra que eram ervilhas amarelas e ervilhas verdes? Elas eram de linhagem pura, porque o Mendel cruzou várias delas seguidas. O que significa que sempre essas ervilhas vão ser homozigotas. Então, aqui a gente tem a ervilha amarela, ela tem um azão, e a ervilha verde tem um azinho, ou seja, ela vai ter 2 genes para uma característica dominante, e esse aqui 2 genes para uma característica recessiva. Então, ele foi lá e cruzou essas duas. Como que a gente faz? A gente pega no quadro, tá? Ignora por enquanto o que está escrito aqui, e a gente coloca, por exemplo, a ervilha amarela, eu posso colocá-la, tanto faz onde eu vou colocar, mas eu vou ter que colocá-la sempre do mesmo lado. Então, eu peguei a ervilha amarela, azão, coloquei os 2 gametas prováveis que ela pode produzir. Ela não pode produzir um gameta com azão, por exemplo, se vai separar isso aqui na produção dos gametas, um vai receber o azão e o outro vai receber o azão também. Então, o azão está aqui, o outro azão está aqui. Eu faço o mesmo para a ervilhinha verde, tá? E coloco do outro lado. É que eu faço? Aí eu faço o cruzamento. Eu venho aqui, pego esse primeiro que está aqui, coloco aqui para baixo. Pego esse que está aqui, coloco aqui para baixo. Eu vou ficar azão, azinho. Todo mundo entende que esse mandou um azinho e esse mandou um azão. Continua aqui. Esse azão vem para baixo, mandou um azão. Esse azinho mandou outro azinho aqui. Vem aqui para baixo. Esse azão aqui mandou esse azão aqui. Esse azinho mandou o azinho aqui. Tanto faz a ordem, tá? Seria o contrário, né? Seria o azinho primeiro, depois o azão. Tanto faz. Depois aqui também, esse azinho mandou para cá um azinho e esse azão mandou um azão para cá. O que acontece? 100% dos indivíduos que nascerem, eles vão ser azão-azinho, eles vão ser heterozigotos. Como a característica amarela ela é dominante sobre a característica verde, o que significa? Significa que sempre que você tiver um heterozigoto, ou seja, azão-azinho, a característica amarela ela vai se sobressair. Então o genótipo vai ser azão-azinho. Mas o fenótipo, lembra que fenótipo é a característica que a gente vê, que a gente consegue entender quando a gente olha, ele vai ser amarelo. Tá? Então ele vai ser amarelo, você tem um fenótipo e um genótipo. O que acontece? O azão aqui está sobressaindo sobre o azinho, então ele meio que inibe a produção do azinho, o azinho não consegue se expressar e só o azão se expressa. O azinho ele só vai se expressar em dose dupla, ou seja, quando você tiver os dois igual aqui em cima, agindo para dar aquela característica. Então, 100% das ervilhas que surgiram eram azão-azinhas, 100% amarelas. Certo? O fenótipo delas era 100% amarelas. O que acontece? Ele pegou, lembra que eu falei que ele fez essa geração F1 aqui, os primeiros nascidos desse cruzamento, e cruzou eles entre si para formar uma geração F1. F2, desculpa. Que devia ser F2, eu coloquei F1, mas enfim, preciso corrigir depois. O que ele fez? Ele pegou, ele colocou, de novo, a gente faz o cruzamento aqui. A gente pega, coloca. Não são azão-azinho? Então, coloca um azão aqui e um azinho aqui. Cruzou ela mesma com ela mesma. Então, cruzou azão-azinho com azão-azinho. Então, azão aqui e azinho aqui. Todo mundo entende isso? E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Esse azão aqui, esse azão aqui. Azão-azão. Esse azão aqui, esse azinho aqui. Azão-azinho. Esse azão aqui, esse azinho aqui. Azão-azinho. Esse azinho aqui e esse azinho aqui. O que acontece? A gente vai ter 2 aqui que vão ser azão-azinho, um azão-azão e um azinho-azinho. O que for azão-azão, ele é dominante, então tanto faz, ele sempre vai se expressar. Então, azão-azão, amarelo. O azão-azinho, que nem eu falei para vocês, o azão ele domina sobre o azinho. Então, o azão que dá a característica amarela, ele vai se sobressair sobre o azinho. Então, o azão e o azinho, as duas próximas aqui também vão ser amarelas. Qual vai ser verde? Esse azinho aqui, daqui de baixo, verde. Então, 3/4 das ervilhas que nasceram, 75%, são amarelas e 1/4 são verdes. Isso aqui é um exemplo clássico de cruzamento que a gente faz. Espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha confundido muito vocês aqui com alguma explicação. Voltem aqui, tá? Tentem entender os conceitos que eu expliquei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda, tá? Escreve aí embaixo nos comentários que eu estou à disposição para vocês.
Se vocês quiserem, eu posso fazer mais resoluções, exercícios ou coisa do tipo, só vocês me avisarem. Mas, enfim, é isso. Qualquer dúvida me manda, tá certo? Obrigado e falou, gente. Bom estudo.